Graças e paz, irmãos, boa noite, irmãs presentes. Nosso culto hoje terá a palavra, não teremos o louvor, devido às circunstâncias de os irmãos não poderem estar aqui presentes. Mas eu quero orar a Deus e também, ao mesmo tempo, se você tem algum pedido, tá? Algum pedido, algum agradecimento, nós vamos orar. Você que está em casa também, tem algum pedido ou algum agradecimento, por favor, coloque-se de pé. Nós vamos orar, agradecer a Deus. Realmente Deus tem algo para fazer na sua vida, na vida de alguém, para louvor e glória do nome de Jesus. Então, eu também estou de pé já, fazendo o meu pedido. Deus, nós, em nome de Jesus Cristo, estamos na Tua presença, glorificamos o Teu nome, bendizemos a Tua pessoa, queremos Te enaltecer, Te engrandecer em todo o tempo, Senhor, de nossas vidas. Nos ajude a vivermos a vida, a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo. Seja com cada irmão, cada irmã, que agora coloca-se na Tua presença, de pé, pedindo a Deus que Tu ouves os seus clamores. Nós oramos, Senhor, crendo em Ti, sabendo que Tu és Deus que responde às nossas orações. Nós entregamos nas Tuas mãos, ó Senhor, os nossos filhos, eles são Teus. Eles Te pertencem, Senhor. E todo laço, todo embaraço que venha do mundo de trevas, para poder afastá-los dos Teus caminhos santos, ó Senhor, em nome de Cristo repreenda, e toque em seus corações, toque em suas mentes, e façam-nos, ó Deus, a estarem sempre inclinados para o Senhor, suas mentes, seus corações, suas vidas, e viverem na inteira dependência Tua, meu Senhor. Toma conta de cada jovem, cada adolescente, cada criança desta igreja, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós como pais, dás-nos a sabedoria de poder ensiná-los, educá-los, motivá-los, incentivá-los a estarem na Tua presença santa. Toma conta dele, abracem-nos, ó Deus, em todo o tempo. Pai, em nome de Jesus, agradecemos pelos aniversariantes da semana. Em nome de Jesus Cristo, visite cada um deles, ó Deus. Em nome de Jesus, faça com que eles tenham sempre em seus corações, ó Senhor, corações gratos, revigorados na presença santa do Senhor, eterno Pai Todo-Poderoso. Visita nesta hora o Teu servo, irmão Ailton, que está enfrentando um momento difícil de luto, ele e a sua família, Pai. Estenda as Tuas mãos sobre ele e faze, ó Deus, com que o Teu filho tenha o consolo dado pelo Teu Santo Espírito. Pai, em nome de Jesus, receba este culto como um cheiro suave às Tuas narinas, Senhor. Que seja agradável, que a palavra que saia da boca deste Teu servo seja uma palavra que venha do Teu Santo Espírito, Senhor, para penetrar em nossas almas e nos ajudar a mudar as nossas vidas um dia após o outro, todos os dias, fugindo do pecado e aproximando mais de Deus. Abençoe os nossos irmãos e irmãs que estão no Teu serviço para poder este culto acontecer. Toma cada um nas Tuas mãos, as suas famílias respectivamente. Sê conosco, em nome de Jesus oramos. Amém. Glória a Deus. Amém. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Alice, a Letícia. Deus abençoe vocês, tá bem? Nossas criancinhas, né, lindas, estão aqui. Quero convidá-los a abrir as suas Bíblias no livro de 2 a Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Nós vamos ler dos versos 1 ao verso 6. Primeira etapa deste sermão. Nós vamos fazer uma exposição desse texto. Nós estamos já fazendo há 2 semanas exposições em segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos, se Deus permitir, primeiramente prosseguir. 2 Coríntios, capítulo 4, de 1 a 6. Você que está em casa, está convidado a cultuar conosco. Nesta hora, reúna-se com a sua família, assentem-se, tenham prazer em cultuar a Deus. Não desenvolva nenhuma tarefa nesta hora. Lembre-se, você está na sua igreja nesta hora cultuando a Deus. Abra sua Bíblia, acompanhe este estudo bíblico, faça suas anotações. E se tiver alguma dúvida, compartilhe comigo através do WhatsApp, ok? Aí nós vamos interagindo uns com os outros, ok? Então nós estamos aqui, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, que diz assim: Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus,
Assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como o Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, cumprindo com excelência o ministério que Deus me confiou. Vamos falar comigo? Cumprindo com excelência o ministério que Deus me confiou. Trago sempre para a primeira pessoa, para trazer a nossa responsabilidade, não ficar para terceiros, assim, o outro que faz é para o outro, não é para mim. Sempre é para mim, a palavra é para mim. Nos sermões anteriores a este, expliquei que as razões pelas quais Paulo escreveu essa carta aos Coríntios foi para refutar, combater os judaizantes, aquelas pessoas que criam que para obter salvação era necessário que se cumprisse a lei de Moisés. Eles tinham uma recomendação dos líderes religiosos das sinagogas para ir à igreja, ou às igrejas que Paulo tinha implantado, estava ensinando sobre a salvação em Cristo Jesus. Então, para eles, a lei mosaica era necessária para que se alcançasse a salvação eterna. Jesus, para eles, não era suficiente, e por isso eles combatiam o apóstolo Paulo. E Paulo, que foi chamado para ser ministro da nova aliança, lembra que eu falei que ele foi chamado por Deus para ministro da nova aliança do Novo Testamento, ensinava que Jesus Cristo era suficiente. Só bastava Jesus como um Senhor, a morte, a crucificação de Jesus naquela cruz, e todo aquele que nele crê é suficiente para poder alcançar a vida eterna. Assim, Paulo continua sua defesa contra os ataques daqueles homens religiosos, os ataques ferrenhos, que criam na salvação, cumprindo desta forma as leis da antiga aliança. Mas preste atenção que Paulo enfrenta os seus adversários fazendo defesa do seu ministério e revelando nesta carta alguns pontos importantes dos quais nós vamos estudar juntos, certo? Ele vai colocar alguns pontos importantes aqui. E nosso primeiro encontro deste capítulo, neste capítulo nós teremos outros encontros. O primeiro ponto é que Paulo afirma que o ministério que ele recebeu não foi por causa do seu mérito pessoal. Não foi por causa do seu mérito pessoal, porque ele era Paulo diante de Deus, mas foi por tão grande misericórdia de Deus. Veja comigo o que está escrito no verso 1, que diz assim: por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Mas por que Paulo está dizendo isso? Porque, tendo este ministério, segundo a misericórdia de Deus, pela graça que nos foi feita, ou pela graça que nos foi dada, não desfalecemos. Por que Paulo diz isso? Porque ele sabia quem ele era antes. Quem era Paulo antes? O que ele fazia antes com os discípulos de Jesus? Nós vamos reportar a pessoa de Saulo de Tarso. Preste atenção o que esse Saulo fazia. Basta nós irmos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, final do capítulo 7, quando Estevão foi apedrejado, no início do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, quando diz que Paulo concordava com a morte de Estevão, assassinato. E no capítulo 9 também, quando ainda ele respirava vontade, fome, sede de perseguição dos discípulos, de prendê-los, de matá-los, de arrastá-los. Ele era um homem cruel, Paulo, fazendo aqui uma lista sobre a pessoa de Saulo, quem era Saulo. Ele era um homem cruel, inimigo ferrenho de Jesus Cristo, não era dos discípulos de Jesus.
Ele perseguia os discípulos, tanto é que quando o Senhor o encontra no caminho de Damasco, o que é que o Senhor diz para ele? Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele estava perseguindo os discípulos, ele tinha Jesus como seu inimigo da lei judaica, porque Jesus, para ele, ensinava tudo contrário à antiga aliança. Paulo matava, Paulo prendia, arrastava em via pública os seguidores de Jesus, conforme ele expõe a sua própria injustiça quando ele escreve a sua carta a Timóteo, a sua segunda carta a Timóteo, e ele diz assim: e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim que dantes fui blasfemo, perseguidor, injurioso, mas alcancei misericórdia porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Lá na primeira carta, eu falei a segunda, mas foi na primeira carta que ele escreveu a Timóteo, no capítulo 1, do verso 12 e 13, ele diz isso aqui: e dou graças que me foi confortado a Jesus Cristo, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Ele está dizendo que quem o pôs no ministério foi Deus, foi Cristo, não foi ele, pelo mérito dele, porque ele merecia estar ali. Se nós formos analisar cada um de nós, nenhum de nós merecemos nem a salvação, nem tampouco fazer algo para Jesus. Então, esse evangelho que ele foi confiado por Deus, Paulo tem por glorioso, por bem-aventurado, por ser feliz, que está ali em 1 Timóteo, no capítulo 1, no verso 11. Desta maneira, Paulo entende que se não fosse a misericórdia de Deus, jamais ele seria um ministro da nova aliança. Jamais, jamais. Esse evangelho foi revelado a ele por Jesus Cristo, justamente quando ele ia em uma missão a Damasco para fazer grandes crueldades aos seguidores de Jesus. Quando foi revelado a ele, foi naquele momento. Ali naquele momento, aconteceu a sua conversão, o seu chamado, Atos 9, no capítulo 9, versos 15 e 16, quando ele está indo com muita sede, muita fome de matar, ele saiu determinado a isso. E no meio do caminho o Senhor aparece para ele e muda toda a sua história de vida, muda tudo, e ele viu aquele resplendor. Um chamado para padecer pelo nome de Jesus. Deus, diga para ele, falando para Ananias, que eu o chamei, e o quanto ele padecerá por causa do meu nome. Esse chamado, eu creio que isso aí deve ter causado lá na frente, quando Barnabé foi encontrá-lo para poder trazê-lo ao ministério. Isso deve ter no coração dele pensado: ai, eu vou ter que enfrentar isso mesmo, enfrentar as dificuldades, enfrentar o padecimento. E ele sabia que tipo de padecimento era, porque ele fazia isso anteriormente. Então era um padecimento. Quando em algumas situações das nossas vidas, por tão pouco, muitos de nós queremos desistir do chamado, do ministério que Deus nos deu. Então, o que estava acontecendo com Paulo não lhe era novidade, certo? Essas perseguições que esses judaizantes perseguiam ele em Coríntios, Tessalônica, perseguia ele em Colossos. Por onde Paulo ia passando, havia perseguição. Para ele não era novidade, porque o próprio Jesus Cristo havia já lhe declarado, porque ele havia de sofrer pelo nome de Jesus. E usou outro servo, Ananias. Agora imagine aqui comigo, Ananias levar uma mensagem dessa para uma pessoa, um perseguidor, que ele tinha conhecimento disso, até que ele fala assim: Senhor, mas esse homem persegue nós. E ele vai lá dizer assim: olha, Deus me trouxe aqui, Jesus me mandou, e você vai padecer pelo nome dele. Tem que ter coragem para fazer a obra do Senhor. Em alguns momentos, você é desafiado a fazer o que você não quer fazer. Digamos assim, para você seria impossível, mas como Deus chama, como Paulo mesmo diz aqui, no capítulo 3 desta carta, que ele capacita, ele nos encoraja, e nós vamos, né? A mesma coisa quando nós começamos a pensar sobre a grande tribulação, antes do dia do Senhor chegar aqui, que os cristãos, alguns já têm passaram, o próprio Paulo foi decapitado, passou por perseguições, vindo perseguições contra nós. Será que eu vou ter coragem de enfrentar tais perseguições? O Espírito Santo de Deus nos encoraja, e eu creio que ele não nos deixará acovardar diante das situações. Então, quando Deus nos chama para o ministério, está chamado, nós vamos, em nome de Jesus, honrar este ministério. Logo, Paulo não recebeu esse ministério por parte de homens, ele tinha convicção disso. Então, você é chamado para a obra do Senhor, e todos nós somos chamados, não existe. Nós somos chamados, Deus que nos chamou, não foi homem nenhum. Eu achei assim, Ismael, se a senhora me permitir, senhorita, primeiramente, desculpe. Quando foi convidada, foi essa primeira vez
que a senhora pregou? Senhorita, primeira vez. E sem titubear, irmão Eric, não, eu vou. Eu creio que a mensagem já estava na sua mente e no seu coração. Né? Deus já tinha colocado como a próxima. Foi a primeira de muitas outras. Aceitar o desafio. Eu não aguento. Crentes velhos, moço. Não sei quantos anos de crentes. Não quer subir a um púlpito para levar uma mensagem, contar a sua experiência. Deus tem abençoado tantas pessoas, e na hora de contar, compartilhar essa bênção com alguém, a pessoa treme na base, não quer falar, pega só para ela a dádiva que Deus deu, e aquele testemunho dela, ou dessa pessoa, desse crente ou dessa crente, poderá alcançar tantas outras pessoas que estão vivendo por uma situação dessa, ou daquela que ela viveu, e de repente esse testemunho o encoraja. Nós podemos constatar aqui no primeiro capítulo desta carta, quando Paulo fala que a tribulação é para que lá nós consolemos outras pessoas. Então, assim, é com muita honra, dignidade, assim, que a pessoa, quando é chamada, ela fala assim: Senhor, eu quero, eu vou, eu estou com minhas pernas bambas, tá certo? Mas eu estou indo, e tenha certeza que o Senhor usa. O chamado do ministério tem que haver com dedicação, e sabermos que não foram homens que confiou a nós, ou confiaram a nós, mas foi Deus. Deus, você é crente, não é porque você é bom, porque você é gente boa, porque você é melhor que o outro, não. Você é crente por causa de Jesus, o sangue de Jesus derramado na cruz, e Ele alcançou você. Jesus Cristo chamou Paulo, é porque Paulo era gente boa? Não, é porque Jesus o alcançou. Jesus o trouxe, o lavou com sangue precioso e o fez ministro da nova aliança. Ele tinha essa convicção. Não foram homens que o recomendou para esta missão, a missão da nova aliança, e ele fez com tanta dedicação. Analise bem comigo que anteriormente, quando ele era Saulo, que ele perseguia os cristãos, ele perseguia com dedicação. Ele tinha convicção daquilo, ele tinha certeza do que ele estava fazendo, era algo certo, e ele achava que ele estava agradando a Deus. Então era dedicação, alguém que era dedicado. O que o Senhor disse, que Ele vê o coração. Então esse coração que é tão dedicado para esta obra da lei, ele será dedicado para mim na missão da graça, e eu quero ele comigo. Foi difícil até para os outros discípulos compreenderem. Quem você, perseguidor da igreja, agora vem dizer que ama Jesus, que serve a Jesus. Foi preciso ter interferência do Barnabé para poder ele ter acesso aos outros discípulos, porque era difícil mesmo. Alguém que é perseguidor, alguém que mata, vai fazer o quê? A causar susto nos outros irmãos, causar temor nos irmãos, nos discípulos, e de repente aparece assim. Aí entra o quê? A ação poderosa e a graça eterna de Jesus Cristo, que muitas vezes nós não compreendemos. Alguém que vive uma vida desregrada totalmente, o Senhor chama, ou na igreja totalmente torto, e de repente o Senhor traz para perto de si, inflama nessa pessoa o chamado da pregação do Evangelho, do ensino do Evangelho, e a igreja começa a duvidar. Quem? Fulano, que nada, não viu como é que ele era, começa a duvidar, duvidando assim do poder todo-poderoso do Cristo vivo. Deus chama quem Ele quer, da forma como Ele quer, Ele salva, Ele é o Senhor da graça. Então Paulo entendeu isso, e ele fazia com tanta dedicação, mas ele fazia por causa da revelação de Jesus Cristo em sua vida, conforme ele escreveu aos Gálatas. Também ali aos Gálatas, ele estava fazendo defesa do seu apostolado, quando ele era perseguido, porque ele era o apóstolo da nova aliança, e os judaizantes também chegaram à igreja dos Gálatas para poder dizer que era necessário que circuncidassem para poder alcançar a salvação. Mas a lei não garantia a salvação, ela apontava para o altar que era o sacrifício que apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse sim garante a salvação. Mas, como Paulo escreveu aos Gálatas, para dizer que o Evangelho, quem confiou ele foi Jesus, ele diz assim: mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, lá em Gálatas 1, 11 e 12. Ele volta a confirmar os Gálatas: não foi homem nenhum que me deu, foi Jesus. Irmãos, quando nós temos certeza que Jesus nos chamou, como nós temos certeza que o Espírito está selado em nossas vidas, olha, nós vamos enfrentar qualquer situação, qualquer pessoa. Portanto, Paulo anuncia à igreja de Coríntios que prestasse atenção na pessoa dele. Veja bem que ele está combatendo pessoas que estavam dizendo que ele não era um homem de Deus. E ele fala, como se ele estivesse dizendo: preste atenção em mim, no que eu fiz, no que eu faço, no que eu fiz no passado, no que eu faço no presente, e nos que o persegue a ele. Faça a comparação. Aí ele vai fazer essa comparação aqui. Ele vai dizer: eu não estou aqui porque eu quero algo de vocês. Eu estou aqui porque eu quero vocês.
a salvação de vocês, o amor de vocês. Então, veja qual é o meu interesse e veja qual é o interesse daqueles que me perseguem, daqueles que estão aí como apóstolos, que são falsos apóstolos. Assim, por ter essa convicção da sua conversão e do seu chamado, Paulo afirma: não desfalecemos. Ele fecha aí o verso 1 do capítulo 4. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que me foi feita, que me foi dada. E eu expliquei aqui porque quem era ele no passado. E por ter essa certeza, essa convicção, nós não desfalecemos. Ele e os companheiros dele. Ele agora, porque ele não escreveu essa carta só, mas ele usa no plural, mas ele refere à pessoa dele. Ou seja, eu não me entrego, eu não me desmaio, eu não deixo que o cansaço me vença. Eu não deixo que as perseguições me vençam. Por quê? Porque eu tenho certeza de quem me chamou. Cristo Jesus, o Senhor. Ou seja, nós não ficamos desanimados diante de tanta perseguição, de tanta calúnia. Tem pessoas que Deus chama, está fazendo um ministério lindo, uma obra linda na igreja. Aí de repente houve algo de alguém que gostaria de fazer aquela obra, não se colocou à disposição, não quer se colocar à disposição, aí começa a levantar para poder atrapalhar o outro que está fazendo. Se o outro não tiver convicção de que Jesus chamou, que está pronto para sofrer por Cristo, pelo Evangelho, também vai deixar no meio do caminho, a igreja vai sofrer por isso. Então quem faz a obra de Cristo sabe que em algum momento alguém pode se levantar contra. O que tem que fazer? Erguer a cabeça, olhar para o alto. Quem me chamou foi Jesus e eu vou enfrentar, você querendo ou não, eu vou fazer a obra do Senhor. E tenha certeza, aqueles que enfrentam, eles constatam o poder de Deus, a ação de Deus fazendo através da sua vida e vão para casa alegres, mesmo depois de toda a luta, mesmo depois de toda a tribulação, mesmo depois de toda a perseguição, vão para casa com seus corações regozijados, porque viram e constataram a ação de Jesus Cristo, o Espírito Santo, através da sua vida. Mas antes disso, deu dor de cabeça, deu dor de barriga, muitos até mesmo ficam irados, porque como é que pode meu irmão levantar-se contra mim, querendo atrapalhar a obra? O indivíduo nem faz, nem quer deixar o outro fazer, mas se você tem a convicção de que você recebeu da parte do Senhor, faça, nem que seja sozinho, o Senhor é contigo. Sabe, quando temos convicção de que fazemos no reino de Deus, foi nos dado por Ele, irmãos e irmãs, para fazermos, pode acontecer o que acontecer. O que quiser acontecer, bom ou ruim, pode acontecer. Pode gente levantar, como eu falei, contra ou a favor, para nos apoiar na obra ou para querer nos afastar da obra, porque também é um perigo, o tal do elogio, né? Pode querer se enaltecer. Não desanimaremos, pelo contrário, ficaremos mais ousados. Veja que Paulo fala assim, que pregava com ousadia, enfrentava com ousadia, ainda mais para avançarmos nesta obra que Deus nos deu. Ficamos mais ousados, muito mais, porque sabemos que Deus está no comando de tudo, que quer queira, quer não, Ele é o nosso Deus e Ele nos dará toda a força. Eu faço menção a Neemias, faço-me lembrar de Neemias. Se você nunca leu o livro de Neemias, eu desafio você a ler. E veja lá, quando Neemias chega do reino da Pérsia a Jerusalém para reerguer o muro de Jerusalém, o templo, logo se levantaram muitos inimigos para atrapalhar a obra de Neemias. E mandavam recados falsos, com o intuito de trazer Neemias, para poder tirar a vida de Neemias. E deram um recado falso para que Neemias pecasse dentro do templo. Mas Neemias estava fazendo a obra de Deus e ao mesmo tempo vigilante, sabendo o que agradava e o que não agradava a Deus. E ele disse, estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso parar, não posso descer. Avançou. Deus nos chamou para fazer a grande obra. Imagine se você parar. Deus lhe chamou, não quero fazer, porque eu estou lá sozinho, o outro vem, então sozinho, ninguém vai fazendo, ninguém faz nada no reino de Deus. Eu vou fazer menção até o que a irmã Ellen disse aqui na quinta-feira. Eu não faço, outro não faz, quem vai fazer? Aí eu vou querer cobrar que a minha igreja, a minha família, o meu trabalho seja o melhor do mundo, mas se eu não contribuo, se eu não faço aquilo que eu tenho que fazer, eu fico esperando pelo outro. Mas se eu for fazer, alguém vai se levantar. Então pegue como exemplo homens da palavra de Deus, como Neemias, como Paulo, o próprio Jesus, que foi perseguido, mas ele tinha um alvo, um objetivo. Nós temos que saber qual é o nosso objetivo, qual é o nosso propósito, para onde nós estamos indo, em que direção nós estamos indo. E Deus nos chamou para isso, para fazer com todo carinho, com todo amor. E sabe, amados, Deus lhe chamou e Deus lhe confiou o ministério. Não importa o que vem pela frente, Deus deu a você. Pastor, eu gostaria que o senhor fizesse isso, fosse ali comigo, mas por que eu tenho que ir?
Ah, porque o senhor sabe fazer, mas Deus chamou quem? Você, então vai e faça. Deus chamou você, não fui eu. Ah, mas eu quero... Bom, para lhe dar um apoio, posso até estar lá, mas quem vai fazer é você. Certo? Aqui nós temos a pequenininha Alícia, lindinha Alícia. Eu me lembro de Alícia bem bebezinha, depois a Alícia foi crescendo, com uma certa dificuldade para andar. Vai andar, vai cair, vai andar, vai cair. O que eu quero dizer com isso? A mãe de Alícia não podia andar por ela. Podia? Não. Era ela que tinha que andar. Era ela que tinha que ficar meia bambinha, levantava e caía, levantava, caía, chorava, até que ela se firmou. Hoje a Alícia faz o que, Alícia? Corre para lá, corre para cá, pula e está o quê? Está firme, porque ela tinha que fazer o que era para ela fazer. Deus nos confia, então eu tenho que fazer o que Deus me deu para eu fazer. Agora, para fazer, em alguns momentos, vai ter esses momentos que nós vamos ficar meio que bambos, porque alguém pode vir com um vendaval e nos destruir, pode acontecer. Né? A menininha balançava e tal, mas ela se firmou. Assim é a nossa chamada para o ministério. Paulo, ele teve, depois que ele se transformou em Paulo, ele teve muitas pessoas que o perseguiam, muitas pessoas que queriam tirá-lo do caminho, mas uma coisa é certa, ele avançou, ele não desistiu. Então, se Deus lhe chamou, ele confiou o ministério, não importa o que vem pela frente ou o que vem pela frente. Não desanime, não pare, continue. Por que você tem que parar? Por que você não continua? Ah, pastor, mas eu já estou cansado. Você já pensou se eu também falar assim, estou cansado, não quero, e aí eu querer desistir, outro do som desiste, o tocador desiste, o cantor desiste, a pregadora desiste, o pregador desiste. O que vai acontecer? O infantil desiste, todo mundo desiste, como é que vai acontecer? Como é que vão ficar as nossas crianças? Depois nós vamos ter que resgatar nossas crianças das mãos de quem? Que não serão crianças, mas serão jovens. Das mãos de quem? Se eu não quero me dispor. Não, se for para eu ir para a igreja para tomar conta dos filhos dos outros, o que é que eu vou fazer lá? Você não vem tomar conta dos filhos dos outros, você vem tomar conta dos seus filhos, não é tomar conta, você vem abençoar os seus filhos. Quem vai fazer? Somos nós mesmos. Ah, eu já tenho em casa, sim, mas alguém não vai ter que se dispor? Se Deus lhe chamou, você precisa ir e precisa fazer. Então, preste atenção, não pare. Quem para no meio do caminho são os covardes. Veja o que Paulo fala para Timóteo, quando Timóteo estava caminhando, mas em algum momento, eu creio que Timóteo titubeou, e Paulo diz assim, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do Senhor Jesus, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. 2 Timóteo 1, 7 e 8. Timóteo, vem aqui, deixa eu lhe falar algo aqui. Você está com medo de fazer isso aqui? Por que você está com medo? Está dando até dor de estômago, né? Aí Paulo fala assim, ó, você não pare, mas eu vou lhe dar um remédio excelente para você parar com essa sua dor de estômago, esse problema que está no seu estômago. Tome um pouco de vinho. Hoje nós temos o suco de uva de primeiríssima, que você toma e cura o seu estômago, sabia? Então essa é a receita que a Bíblia nos ensina. Está com problema de estômago, bota suco de uva puro para dentro, que é curado. Então vou lhe dar a receita, mas deixa eu lhe falar algo aqui importante, chega aqui. Deus não lhe deu um espírito de covardia, tá, Timóteo? Vai fazer o trabalho com moderação, mas faça. Pensou? Todos nós trememos. Aquele que vem autoconfiante para fazer o que é de Deus, ele será, por fim, já um derrotado, porque está autoconfiante, confiando em si mesmo. Então siga em frente, nem que seja sozinho, mas siga em frente. Eu quero confirmar para você, você não está sozinho, sabia? Mas pastor, só eu estou aqui nesse ministério, sou eu que estou fazendo isso, só eu que estou sustentando a minha célula. Não, você não está sozinho. Jesus nunca lhe deixa só. Deus está sempre com você. Deus está do seu lado. Olha, quando Jesus nos comissionou, lá em Mateus 28, ele diz assim, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele está dizendo, tudo que você for fazer, você saiba, você não está sozinho. As pessoas podem não lhe valorizar, não se preocupe com elas. Você não está fazendo nada para as pessoas, você não está fazendo nada para receber a glória das pessoas, a valorização das pessoas. Você está fazendo para mim. Eu estou vendo, eu estou valorizando você, eu estou honrando você, isso que importa. Agora, quando muitas vezes nós deixamos de fazer, nos acovardamos, siga em frente, que Deus está com você. Se você não realizar, tenha certeza de uma coisa, Deus realizará, Deus vai fazer. Não tem jeito. Veja só, quanto tempo existe a igreja? Há mais de 2000 anos. Em algum tempo, a igreja deixou de existir?
Em algum tempo a igreja deixou de realizar a obra dela. Alguns homens e mulheres de Deus deixaram de realizar a obra da igreja que Deus chamou. Voltaram, recuaram, mas a igreja avançou. Sabe por quê? Porque o Senhor levanta outro no lugar. E eu costumo dizer, aquilo que era para você, você não quis, Deus ter e deu para outro. Ou deu para outra. Então, nunca a igreja parou, nunca vai parar. Agora eu quero dizer para você uma coisa, que Deus nos ajude a nunca querermos parar, deixar no meio do caminho. Que Deus nos abençoe até o nosso último respirar, adorando a Deus, fazendo a obra de Deus, com toda a alegria no coração. Agora preste atenção, que muitos tentavam atrapalhar a obra de Deus. E preste atenção que é o que faziam os falsos mestres, perseguidores de Paulo. Ele não teve descanso. Paulo não teve descanso. Teve tudo para desistir. Primeiro momento que ele poderia parar para desistir seria na própria chamada. Eis que mostre para ele o quanto ele vai padecer por mim. Para padecer por ele, não quero nada. Para fazer isso, sofrer isso que eu faço com os outros, não quero. Era o primeiro momento. Então, foi o tempo todo alguém no calço de Paulo perseguindo. Ele não teve descanso. Mas nós vamos falar mais sobre essas perseguições, tribulações, quando nós chegarmos nesse capítulo, nos versos 9 e 11. Ele vai trabalhar mais sobre esse encorajamento que Deus deu a ele, para ele poder avançar. Sabe por quê? Porque não é evangelho de Cristo sem luta. Não tem esse negócio de você estar no evangelho e não ter que passar por luta. Sempre tem luta. E a luta, ela vem, eu até falei outro dia aqui, ela vem para nos moldar, para nos aperfeiçoar, para nos quebrantar, para nós dependermos unicamente de Deus e termos essa consciência plena disso, sabe? Não há evangelho sem luta, sem fadiga, sem enfrentamento. Precisamos enfrentar. Então, hora que nós temos que enfrentar situações, temos que enfrentar pessoas, mas não há evangelho sem enfrentamento, não há evangelho sem luta. Paulo bem sabia disso, e por isso ele diz, não desfalecemos. Porque ele estava enfrentando lutas, ele estava enfrentando perseguições, mas nós não vamos desfalecer, nós não vamos nos entregar. E por que eu e você tão facilmente queremos desfalecer? Tão facilmente, por tão pouca coisa. Quantas vezes podem querer vir tais pensamentos, e o que não falta são os motivadores para a desistência. Tem os motivadores para você avançar, também tem os motivadores para você parar. Em tudo na sua vida. Ministério, no seu trabalho. Você sonhou com um negócio, Deus lhe deu. Aí você vai sonhar com um negócio, está difícil, muitas vezes até está com capital pouco ou sem capital, mas você está sonhando, você está acreditando, alguém fala, não faça isso não. Ao invés de dar um motivo, olha, o que você precisa de mim? Vamos estar juntos aí, para que nós avancemos. Ou algum momento que a empresa quebra, aí fala assim, moço, é melhor você fechar as portas, não lute por isso não vale a pena. E você está lá acreditando, e vem os profetas dos desânimos, e você, não, vai valer a pena, eu vou avançar, eu vou desistir, eu vou prosseguir, não vou desistir. Então, irmãos, enfrente a situação, não desista. Deus nos chamou para avançar, Deus nos chamou para avançar. Lá na sua família, você está enfrentando alguma dificuldade, e desistir dela, para que desistir, família? Então avance com ela, procure se ajustar, Deus abençoa. Aí no trabalho, está com alguma dificuldade, a empresa está enfrentando alguma dificuldade, por que tem que parar? O Senhor não chamou você para desistir, mas para avançar. Cada um de vocês, enfrentando as suas lutas, prossiga. Nós temos vários exemplos na palavra de Deus, vou citar 2, Jesus e Paulo. Até na cruz, lembra que o diabo usou aquele ladrão e falou assim, você não é o filho de Deus, então desça daí. O diabo queria tudo, era aquilo, Jesus descer, não era para Jesus morrer mesmo. Jesus, não, eu estou aqui, mas eu vou continuar. Eu já estou aqui, cheguei até aqui, logo eu estarei lá no inferno, pregando no inferno, e depois eu venho buscar o meu povo. Paulo, não vai não, Paulo, em Jerusalém você vai encontrar enfrentamento. Não, se o Espírito está mandando, eu vou. Se for para morrer por Cristo, eu vou morrer por Cristo. E morreu por Cristo. Já pensou, se cada um desses que Deus chamou aqui, para esta igreja, para cada missão que Deus chamou aqui, cada irmão, cada irmã, desistir, nós vamos ter que fechar as portas, não por causa do
do vírus, mas vamos fechar as portas porque as pessoas desistiram de servir Jesus, de adorar Jesus. Sabe por que nós chegamos até aqui? Porque todos aqueles que enfrentaram as suas dificuldades, as suas lutas, as suas perseguições, as fogueiras, as espadas, a cruz ou as cruzes, questão de decapitar, ser cerrado ao meio, eles prosseguiram, não desistiram e deixaram os seus legados, deixaram os seus ensinamentos, e eles estão até hoje, e Deus continua chamando pessoas. Então, quando você desiste, você prejudica o reino de Deus, você atrasa a obra. Deus não vai deixar de fazer, vai usar outro, mas atrasa. E eu quero lhes lembrar sobre Miriam e Arão. Eles levantaram contra Moisés, e por conta disso, o povo de Israel ficou 7 dias no deserto, sem poder avançar, porque ela ficou pagando a penalidade dela, porque ela atrapalhou o caminhar do povo de Deus. Então, cada vez que você desiste, você atrapalha o povo de Deus caminhar. Não permita que a obra atrase. Então, cumprindo o seu ministério com excelência, o ministério que Cristo lhe deu com excelência, o segundo ponto é, o Evangelho de Cristo precisa ser anunciado com transparência. Veja o que diz o verso 2. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. Assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Aí dizendo, preste atenção, o Evangelho de Cristo precisa ser ensinado, anunciado com transparência. Aqui Paulo, ele pega pesado com os falsos apóstolos, os falsos anunciadores da palavra de Cristo. Eles se escondiam atrás do Evangelho. Irmão Eric, o Evangelho era o escudo deles, mas não o escudo protetor, o escudo para ocultar o que eles faziam, que Paulo chama aqui, que até era vergonhoso. Eles ocultavam as suas verdadeiras identidades. Então, se revestiam de apóstolos, profetas, de ovelhas, para ocultar as suas identidades. Mas por que eles faziam isso, irmãos? Para conquistar a confiança da igreja. Tem pessoas assim, chegam no ambiente de igreja, vamos usar igreja como ilustração, se torna amigo de todo mundo com aquela pessoa dócil, sabe como é? Amigável, que lhe abraça, lhe conquista todo mundo, todo o povo, e depois se levanta de forma sutil, sorrateiramente, para poder destruir a igreja de Cristo, levando dissensão um contra o outro, a liderança, se opondo à liderança, e leva as pessoas a crerem que de fato ela é verdadeira. E aí as pessoas até ficam contra a sua liderança, para que essas pessoas se sobressaiam. São pessoas astutas, maléficas. Eles eram pessoas que não estavam preocupadas com o bem espiritual da igreja em Corinto. São pessoas que não estão preocupadas com o bem espiritual da igreja. Querem desmoronar a igreja de Jesus e vêm revestidas de ovelhas. Elas não estavam preocupadas, mas se revestiam de cordeiros. Sabe para quê? Para tirar proveito da igreja. Pessoas assim, líderes assim, pastores assim. Tem. Se revestem, se escondem atrás do Evangelho para poder tirar proveito o máximo que puder. Se apresenta como pastor na igreja, se apresenta como pastor na cidade, no estado. Mas a intenção dessa pessoa é a mesma intenção do inimigo, tirar proveito, sugar, comer as gorduras das ovelhas de Cristo. Sabia? Tem muito assim, ó. Existem homens de Deus, mulheres de Deus ensinando a verdade. Tem muitos, você buscar, você vai encontrar. Por outro lado, você vai encontrar muitos comedores das gorduras das ovelhas de Cristo. Essas pessoas eram aproveitadoras para conquistar aquelas pessoas que Paulo tinha sido usado por Cristo para tirar aquelas pessoas das trevas, para poder transportá-las para o reino de Jesus Cristo. Paulo asseverou que ele rejeitava essas coisas escusas, esdrúxulas. Ele rejeitava, que estavam ocultas nas intenções ruins dos seus adversários. Ele diz assim, olha só o que ele diz:
Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Vocês se revestem de ovelhas, vocês se revestem de bons líderes, de bons apóstolos, para esconder as identidades de vocês, do que vocês estão querendo. E fala assim, igreja, vocês estão acreditando nessas pessoas aí? Estão rejeitando aquele que chegou aqui sofrendo, pagando um preço, com toda a integridade para vocês? Então vejam bem, estão aceitando eles? Aí Paulo diz aqui, para confirmar, fazer a sua defesa, na continuação do verso 2, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Paulo está dizendo assim, nós não somos astutos e nem somos falsificadores da palavra de Deus. Nós não somos falsificadores da palavra de Deus. A astúcia aqui, irmãos, Paulo está comparando aquelas pessoas como o próprio diabo. Lá em Efésios capítulo 6:1, veja o que ele diz aqui, ó. Se você for ver a palavra astúcia, né, astuto, o que ele diz lá em Efésios 6:11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir contra as astutas ciladas do diabo. Está aconselhando a igreja, vocês se revistam da armadura de Deus, para que vocês tenham condições de se resistir às astutas ciladas do diabo. No capítulo 11, no verso 3 deste livro de Coríntios, Paulo usa essa mesma palavra para dizer como com astúcia a serpente enganou Eva. O que é isso? Ela chegou de forma sutil, com leveza. Foi trabalhando assim com leveza no coração de Eva, na mente de Eva. Ela tomou conta da mente de Eva e trabalhou de tal forma que Eva cedeu à tentação e ainda levou a sua casa a cair na mesma tentação. Sutileza. E Paulo está usando a mesma palavra para poder fazer referência àqueles apóstolos que estavam tirando proveito da igreja que ele tinha dado a sua própria vida, dedicado a ela. Para aquela igreja existir, ele falou assim, eu não cobrei de vocês nada, não recebi salário de vocês. Outras igrejas me sustentaram para que vocês pudessem estar aqui. E agora vocês estão dando valor a esses aí? Esses astutos? Essas serpentes sutis? Eu quero dizer, igreja, para você ficar esperto essas coisas, né? Pessoas que se revestem de boas, mas na verdade são astutas, sutis, vêm de mansinho e levam as pessoas no papo. Do ministério que Deus me confiou, eu já fui vítima de pessoas assim. Tanto que a pessoa quando chega para mim agora assim, outro dia eu fico meio que ressabiado. Eu me lembro de um dia, aqui na primeira igreja, chegou um homem assim com essa cara de anjo. Tinha até novela antigamente, carinha de anjo. Com essa carinha de anjo. E chegou, enganou uma irmã, e a irmã veio, trouxe a mim, e eu acreditei na palavra da irmã, e o cara me deu o golpe. Eu acreditei na palavra da irmã. Aí ele voltou de novo, quando ele voltou de novo, ele elogiou o pastor Salvador. O pastor Salvador sério, olhando assim para a cara dele, e falou assim, fez a leitura do indivíduo, trambiqueiro, safado, revestido de anjo. Entende como é que é? Deus mostra. Não vai enganar mais do que 2 vezes. É assim, pessoas que chegam assim na sua vida, na sua casa, tem pessoas que lhe conquistam com essa sutileza, essa astúcia, com papo, com bom papo, com um bom elogio. Tem pessoas que gostam de ser elogiadas. Quando elogia, elas levitam. Aí ela elogia para depois fazer o quê? Quando você descer, lhe puxar o tapete, você cair, bater de cabeça, ir para a UTI e quiçá até a morte. Então nós precisamos estar atentos a essas pessoas sutis, algo vergonhoso eles faziam. Paulo, nós não fazemos assim, nós não aprovamos isso, nós não somos como esses tais. Portanto, Paulo não se iguala a esses mestres falsos da igreja de Jesus Cristo, certo? Judaizantes, falsificadores da palavra, homens astutos, homens maliciosos, falsificadores da palavra de Deus. E Paulo diz que ele e os seus companheiros não são iguais, não adulteramos a palavra de Deus. Ela é como é. A palavra de Deus é pregada, irmãos, olha aqui para mim, não é para agradar as pessoas, não. O pregador, quando ele começa a pregar para poder agradar as pessoas, vou para estar fora do foco de Deus. Não é não. O pastor hoje pregou e me lançou aí uma piada, sei lá o quê. Não estou aqui, o pastor não está aqui para isso. Pastor, o pregador, ou pregadora está para pregar a verdade. Ensinar a verdade, o evangelho de Cristo. Para onde esse evangelho conduz a pessoa?
Mesmo que vai doer no coração de alguém, na mente de alguém, vai desafiar alguém. É para isso, e Paulo está dizendo, eu não estou aqui para agradar vocês, com palavras bonitas, como esses aí, eloquentes, acusavam Paulo de não ser eloquente na palavra. Eu não estou aqui preocupado com isso, mas eu estou preocupado em ensinar vocês, em conduzir vocês para o céu. Não somos falsificadores. Paulo disse que ele e seus companheiros não eram iguais. Eram atitudes ocultas, vergonhosas. O que eles faziam em oculto é até vergonhoso. Olha aqui que Paulo diz, ó, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. É até vergonhoso. Temos que ter muito cuidado para isso. Usar de artifícios e se apresentando como pregadores da verdade, embora sendo mentirosos, objetivando lucros. Sabe? Deixa eu falar aqui para vocês. Igreja de Jesus não é balcão de negócio, onde os seus pregadores, os seus líderes fazem comércio. Vender, digamos assim, a sua mercadoria. Jesus não é mercadoria. O Evangelho não é mercadoria. O Evangelho é a verdade, é o poder de Deus para a salvação. Não se pode usar o púlpito de uma igreja para se fazer negócios. Vender objetos para ganhar dinheiro, enriquecer, construir império para este mundo. Não, Paulo está dizendo que isso aqui não é para isso. E o que é mais orgulhoso, a questão do orgulho do apóstolo Paulo e de todos os pregadores e pregadoras que pregam a verdade do Evangelho, é isso. Saber que está pregando a verdade, saber que está sendo usado por Deus para poder abençoar pessoas e conduzi-las ao céu, e que não coadunam com esse tipo de evangelho falsificado. Então, quando alguém está negociando com a igreja, você fica esperto. Agora, muitas pessoas caem nessas armadilhas porque também são gananciosas. Querem tirar proveito, querem fazer barganha com Deus. Deus não está nem preocupado com suas barganhas. Deus não faz negócio com ninguém. O que Deus quer de nós é dar a vida eterna. E para isso que Ele mandou Jesus. Eu amei o mundo que eu dei meu filho para poder resgatar vocês. E eu dei prova desse amor, porque quando vocês eram pecadores, Cristo morreu por vocês. Quando vocês eram ímpios, Cristo morreu por vocês. Isso é uma prova de amor. Então, Jesus não está preocupado, Deus não está preocupado com esse negócio. Então, diga assim, o Evangelho da prosperidade, vender essa prosperidade barata que tem. Sabe quando é que você é próspero? Quando você se rende a Jesus, você tem fé em Jesus e permanece com a sua fé até o fim da sua vida. Agora, o que é deste mundo para você, o que Deus tem para você, Ele vai lhe dar. E Ele dá a quem Ele quer. E se Ele quer fazer de você um homem ou uma mulher próspera, ou próspero, Ele vai fazer. E Ele vai lhe dar dinheiro, muito dinheiro. Agora, quando Deus lhe der dinheiro, muito dinheiro, saiba, não é para o seu gasto pessoal, seu desfruto pessoal somente. É para você investir no reino. Então, quanto mais dinheiro você tem, quanto mais dinheiro o Senhor lhe der, mais você invista na obra missionária, mais você invista na obra do Senhor. E Deus vai lhe dar muito mais também. Então, mas não faça barganha. Pregadores que ficam por aí ensinando o povo, falsificando a palavra de Deus para poder ganhar negócio, fazer negócios, ganhar dinheiro, se enriquecer ilicitamente. Olha, você fica esperto. Seja um conhecedor da palavra e se dobre diante do Senhor. Então, eles objetivavam lucro. Por conseguinte, Paulo afirma, nós rejeitamos tais artifícios. Eles falsificam a palavra de Deus. Nós não falsificamos. Certo? Então, qual é a minha preocupação aqui em sendo pastor da Igreja Batista de Jardinópolis? É levar você a ter o conhecimento pleno da palavra de Deus, a você viver a plenitude do Evangelho de Cristo, a você ter a certeza da sua vida eterna em qualquer momento da sua vida, um momento eu estando vindo à igreja, ou impedido de vir à igreja como muitos estão agora, mas eu estou alicerçado em Cristo, eu estou firme em Cristo, eu andarei com Cristo, eu estarei em Cristo e continuarei com Cristo para todo sempre, ter essa plena consciência. E que argumento Paulo usa para legitimar a sua defesa, irmãos? Qual o argumento que ele usa? Coloca os irmãos em Coríntios para pensarem. Pensem comigo. Sabe, olha aqui, eu costumo dizer que pensar dói. Nós vimos um testemunho aqui da irmã na quinta-feira sobre a questão da apresentação do TCC dela, irmã Ellen. Doeu, deu dor de barriga, chorou, espinhou, fez tudo aquilo. Sabe por quê? Porque pensar dói. Agora, se ela desiste, não receberia o fruto depois. Eu quero dizer o seguinte, o pensar dói e nem todo mundo quer pensar. Quer o TCC? Pronto, tem gente que paga para ter até o TCC, não é isso? Paga. Não quer, você também sabe disso. Paga. Eu já recebi essa proposta, irmãos.
quando eu estudava teologia. Eu digitava trabalhos para ganhar dinheiro, para sustentar minha filha. Trabalhava num lugar que tirava xerox. E veio um colega fazer essa proposta para mim. Eu já tinha feito meu TCC, na época chamava TCC, era monografia. Irmão Eric. Já tinha feito, estava tranquilo, estava ajudando outros colegas. Ele veio com uma proposta que ia me pagar tanto. Eu fiz de conta que não entendi. E ele tornou a afirmar. Eu falei, rapaz, você acha que eu vou me emprestar um serviço desse? Você está se estudando, se formando para ser pastor e vem com uma proposta dessa para mim. Eu falei, que tipo de pastor será você? Pessoas querem pronto, porque não querem pensar, não querem colocar as suas nádegas em uma cadeira, ler, estudar e doer a cabeça para depois produzir o seu texto e ter o que dar para a comunidade. Brincadeira um negócio desse. Então Paulo está levando o povo a pensar, pense comigo, ponham as mãos nas consciências de vocês e observem as nossas vidas diante de vocês, se fizemos ou fazemos alguma coisa oculta. Ele diz aqui, lá no verso 2 ainda, quando ele diz assim, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, assim nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Recomendamos a consciência, põe a mão na consciência de vocês, faça um estudo sobre a nossa pessoa, põe a mão na consciência de vocês, estuda o seu líder. Quando alguém vier falar alguma coisa dele para você, veja que Deus tem essa preocupação, quando ele diz assim, quando alguém vier acusar um líder, um sacerdote, que venha com mais de uma testemunha. Tem pessoas que levantam falsos, por inveja, querem destruir a vida do outro, a vida do seu líder. Então põe a mão na consciência de vocês e façam um estudo, analisem sobre esse tempo todo que eu convivi com vocês, que eu passei aí, e o que nós fazemos. Assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus. Ponham a mão nas suas consciências e vejam e observem as nossas vidas diante de vocês, se estamos fazendo algo em oculto. Se estamos entre vocês desejando, anelando alguma vantagem pessoal, Paulo deu prova disso. Por que Paulo resignou-se de receber sustento daquela igreja? Porque ele não queria que igualasse ele àqueles outros demais que estavam ali para tirar proveito. Não, eu vou pagar o preço. Se o receber de vocês é impedimento para que pregue o evangelho, eu já abri mão disso, eu não quero. Isso aí é dignidade. E ele mostra sua dignidade em relação a essa questão de administração de dinheiro, quanto à questão da coleta, para ajudar os pobres em Jerusalém. Ele enviou Tito e enviou mais 2 irmãos, que fosse da confiança deles, da igreja, para poder constatar a questão do recebimento e ainda ir com ele a Jerusalém para poderem comprovar de que ele fez, chegou o destino, o dinheiro que ele recebeu. Dignidade. Não estamos para pregar o evangelho por amor a dinheiro, mas por amor a Jesus. Amém? Se estamos entre vocês desejando vantagens pessoais. Pelo contrário, Paulo dizia que pregou o evangelho fazendo tendas. Olha, quando chegou aquele casal, Áquila e Priscila, do mesmo ofício, para se sustentar, ele foi fabricar tendas para poder vender. Por outro lado, amados, Paulo assegura que o que ele fez foi na presença de Deus, às claras, diante dos homens e diante de Deus, pela manifestação da verdade. O que nós fizemos, olha, põe a mão na consciência, pensem se o que nós fizemos não foi na presença de Deus. Ou seja, Deus me é testemunha. Que testemunha boa, né? Você poder ir para casa, deitar, botar a cabeça sua no travesseiro e saber que você enfrentou o dia, possa ser que passou por dificuldades no dia, mas você, para a glória do Senhor, não lesou ninguém, não usurpou ninguém, seja em palavras, seja em bens materiais, seja no que for, você vai dormir com a sua consciência tranquila. Paulo estava com a consciência tranquila e levou a igreja a pensar sobre isso. Se nós não fazemos, não são as claras, se nós não estamos ensinando a verdade, manifestando a verdade. Amados, Paulo nos ensina aqui que não está atrás de glórias, de honras, de reconhecimento de homens, de fazer a obra de Cristo para ser visto por homens. Essas pessoas queriam ser vistas, faziam as suas eloquências, queriam se aparecer, queriam se colocar acima de Paulo para poder serem vistos pela igreja, e eles são os nossos verdadeiros líderes. Paulo, eu não estou aqui para isso, para receber glória de homem nenhum. A obra que eu faço é a obra de Cristo, e se eu tiver de receber galardão, eu vou receber galardão
de Cristo, para o louvor, para a honra e glória de Jesus. Eles queriam mostrar resultados do que faziam. O que fazemos está crescendo. Eles podiam dizer isso. Estão vendo? Olha, nós estamos fazendo. Gente, o ministério está crescendo, muita gente aqui. Está vendo? Então, estamos crescendo. Então, não é o importa que Cristo está sendo pregado, é como está sendo pregado. Como está crescendo. De repente é um vento, é um oba-oba. É um evento, né? Vamos crescer através de evento. A igreja ela precisa crescer de forma equilibrada e saudável. E não atrás de oba-oba, porque o que é vento passa. E aí, cadê as pessoas? Foram para onde? A preocupação ficou onde? Essa é a preocupação de Paulo. Estão crescendo, tá bom. Então veja, se depois vai ter resultado para o céu. Vão apresentar essas cartas diante de Cristo. Sabe, amados? O que fazemos está crescendo. E para isso, faziam qualquer tipo de negócio para o crescimento da igreja. O que Paulo diz aqui, o que interessa é a pregação da verdade. Está aí, no capítulo 4, verso 2. Pela manifestação da verdade. O que interessa para você, irmã, é a verdade. Está sendo pregada a verdade? Está aprendendo a verdade? Está aprendendo a verdade? Então, é o que interessa. Pega essa verdade, ensine essa verdade e leve para outras pessoas. O resultado de toda a obra, de tudo que você faz, pautado na verdade, quem dá o resultado é o Senhor. Um regou, um plantou, outro regou, mas quem que dá o crescimento? É Deus. Então vai plantando, vai regando, que uma hora a sua árvore crescerá e ela dará bons frutos para o louvor de glória de Jesus. Então, quero dizer para você que nós não precisamos inventar modas, modinhas. Não precisa inventar moda, para que o Evangelho de Cristo apresente resultados, para que a sua empresa, o seu negócio, sua família apresente resultados. Siga a verdade, seja verdadeiro, seja criativo. Isso é verdade, temos que ser criativos, né? Se faltar a criatividade, que o Senhor nos dê a criatividade. Mas sempre siga a verdade. Se você for um comerciante honesto, o seu cliente vai voltar. Você chega no açougue, compra carne, o açougueiro lhe vende a melhor carne. Você não conhece de carne. Chegou em casa, você gostou da carne. Opa, que cabra legal, volta lá. Na outra vez, ele já esconde por detrás da carne uma ruma de sebo. Você vai chegar em casa contrariado. Ou você volta para devolver, ou nunca mais você volta lá. A desonestidade espanta as pessoas. E a verdade sempre vai trazer mais outras pessoas. Aquele vai trazer outra. Então seja verdadeiro. Nunca, onde você estiver, entre com falsificação de algo para poder tirar vantagem pessoal. Não precisa inventar moda. O nosso dever é pregar o Evangelho, é ensinar a verdade, assim como ele é. Como é que é o Evangelho para você? Como chegou o Evangelho para você? Como você entendeu o Evangelho? Foi de forma verdadeira? Você constatou isso? Então, é isso aí que você tem que fazer. Então, a Igreja de Cristo precisa crescer de forma equilibrada e saudável. Muitos líderes são tentados nos dias de hoje a inventar modas, porque até a igreja começa a cobrar. Mas a igreja ali está crescendo e essa aqui não cresce, por que será? Bem, vamos observar. Agora, isso não vai impedir de nós trabalharmos, desenvolvermos, colocar diante do Senhor, pedir a Deus criatividade para que a igreja avance. É uma fórmula boa que Deus está nos dando, a sua forma de células. Cada irmão foi desafiado a ser um líder de célula, chame seus liderados, aceite, vá atrás de novas vidas e leve a verdade até essas pessoas. Tente, invente, mas tente, invente dentro da verdade. Não devemos viver de aparência. Então, alguém em algum lugar pode não parar de crescer. Amém. Também nós queremos crescer. Queremos ganhar muitas almas para Jesus. Mas não queremos abrir mão da verdade. E a verdade, algumas vezes, vai doer. E alguns até se espantam quando você está pregando a verdade. Cai fora. Elas vêm, gostam da igreja, mas não gostam do tipo da mensagem, porque vai mexer com o seu pecado. Vai doer. Vai levar você a pensar e a você transformar a sua vida para melhor, mas você não quer, porque você não quer abrir mão das trevas. Jesus falou assim: amo mais as trevas do que a luz, porque ele não quer abrir mão dos seus pecados. Por outro lado, também Jesus diz: ninguém tem desculpa dos seus pecados. Ninguém tem desculpa. Então, irmãos, viva dentro da verdade, fujam da aparência e vivam para o louvor da glória de Deus. Continuemos na verdade,
que em algum momento essa verdade vai fluir. E outra coisa, não se preocupe em arrancar aplausos de homens. Não se preocupe, viu, irmão? Está fazendo a obra, não precisa se preocupar, aplausos de homem não, elogios. Eu estou fazendo isso, pastor, nunca nem disse para mim muito obrigado. Se não disse, fique na sua, você está fazendo para o Senhor. E se disse, receba também com bom grado. Tá? Nunca queira receber aplausos de homem. Paulo está dizendo, nós somos transparentes, nós não usamos de hipocrisia, não usamos de falsidade para poder lhes pregar o Evangelho. O Evangelho de Cristo deve ser transparente, o pregador deve ser transparente, todo ele deve ser transparente com a palavra de Deus. O interesse do pregador deve ser tão somente a verdade, puramente a verdade, ensinar a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. E para isso ele tem que ter uma vida transparente e ensinar de forma transparente ao povo de Deus. Sabe o que é que tem que ensinar? Ensinar as pessoas que eles devem, onde eles encontram o caminho para o céu. E onde é que encontra o caminho para o céu? Conhecendo a verdade. Então o caminho para o céu é Jesus, a verdade é Jesus, conheçam Jesus, ele é a verdade, puramente verdade. Visto que a verdade do Evangelho basta para esse encontro, mais nada. Pronto, se você prega a verdade, você vai para casa com sua consciência tranquila e ainda desafia os homens a colocarem as mãos nas suas consciências para ver quem é você, o que você diz, se é ou não é a verdade. Não se falsifica. E aquelas pessoas estavam usando do Evangelho para ensinar ensinos escusos. Uma vez que falsificar a palavra de Deus é interpretá-la e aplicá-la de forma errada para benefício próprio. Então, eles estavam falsificando, eles estavam mascarando a palavra de Deus para poder tirar proveito para si. É o que mais se vê atualmente, é o que mais se vê. Você liga a televisão aí, você vai ver muitos pregadores assim, correndo a sacolinha, vendendo a cruz. Voltou ao tempo da pré-reforma. Antes da reforma estava assim, vamos vender isso para construir isso, vamos vender isso, esse pano aqui que está melado com a gota do sangue de fulano, porque... Então, irmãos, fique de olhos abertos, ouvidos atentos à pregação da verdade. Existem muitos pregadores pegando a palavra para poder extrair lucro e enganar as pessoas. Por outro lado, existem muitos pregadores pregando a verdade. Eu quero dizer para você, ouçam os pregadores da verdade. Viva o Evangelho, glorifiquem a Deus. Sejam amantes da palavra e não amantes do seu ventre. Enricar com a palavra de Deus. Amém? Nós concluímos a primeira etapa deste sermão e no próximo domingo concluiremos a segunda etapa do sermão e depois nós vamos discorrer mais 2 ou 3 encontros no capítulo 4 de Coríntios. Então, viva a verdade do Evangelho, ele tem que ser transparente e Deus que lhe capacitou, você foi chamado pela manifestação de Deus e não porque você tem a capacidade própria. Lembra quem você era e tenha paciência com aqueles que vieram, que um dia estavam no mundo, ou com aqueles que estão lá no mundo, ou que estão longe do Senhor, porque um dia eles virão. Na hora que o Senhor chamar, chamou. Ainda que tenha que ter encontro no caminho de Damasco e perder a visão dos seus olhos para abrir a visão espiritual. Amém? Põe a mão no seu coração e vamos orar a Deus. Primeira parte desse sermão, cumprindo bem, cumprindo com excelência o ministério que o Senhor me confiou. Que o Senhor nos abençoe a cumprir com excelência esse ministério, para a honra, glória e nome do Senhor Jesus. Senhor, cada pessoa que ouvir esta palavra, que ela entre no seu coração, a começar pelo meu, Senhor, que entre no meu coração, que esses desafios sirvam para mim primeiramente. Senhor, todas as vezes que este teu servo, que fala contigo, for tentado a querer desistir da missão que tu chamaste, não deixa, Senhor, mas me encoraje um dia após o outro e me dê encorajamento para poder encorajar os meus irmãos e minhas irmãs, que porventura estão desencorajados, não querem avançar ou que pararam pelo meio do caminho. Pai, levanta homens e mulheres de Deus nesta igreja, para poder todos estarem no serviço do Senhor, antes de tudo na adoração, serem adoradores fiéis, verdadeiros e aceitarem todos os desafios que vierem
vier até eles e até elas, porque somente assim, Senhor Deus, nós poderemos avançar e crescer de forma equilibrada e saudável, com equilíbrio diante do Senhor, diante da verdade do Senhor. Pai, nos ajude a rejeitar todas aquelas pessoas que vêm com sutilezas para querer nos enganar. Nos dê, Senhor Deus, o discernimento de saber quem são essas pessoas que vêm para nos enganar, para afastar o teu povo do Evangelho de Cristo, para poder causar dissensão e contendas na igreja do Senhor Jesus. Dá-nos força, coragem, como tu deste a Paulo, e ele enfrentou, Senhor Deus, todos os astutos, todas as ciladas do diabo, todas as pessoas, Senhor, que não te amavam, que se revestiam do Evangelho, se escondiam atrás do Evangelho, para poder enganar as pessoas, dizerem que eram de Cristo, mas não eram de Cristo, e ele não teve medo. Nos ajude a avançar. Toma conta da Igreja Batista Jardinópolis, todos os irmãos e irmãs que estão nos ouvindo e assistindo onde estiverem, Senhor, que eles tenham seus corações cheios do Senhor, para louvor e honra do Senhor, que sejam desafiados e aceitem os desafios para honrar o Senhor e ajudar muitas pessoas. Tu nos chamaste, ó Senhor, para ajudar pessoas, para levar pessoas para Jesus Cristo. Então estamos aqui, eis-nos aqui, mas queremos cumprir, Senhor, com excelência e por excelência ao amor, ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos ama sobretudo. Obrigado por cada irmão presente neste culto, que eles sejam muitíssimos abençoados, que esta palavra, Senhor, penetre em suas mentes e corações, desçam para os corações, Senhor, e que eles saiam daqui, não esqueçam desta palavra, lembre cada momento, e aquele momento crucial, que muitas vezes forem tentados, Senhor, a não querer avançar, porque outras pessoas, dentro da própria igreja mesmo pode se levantar, Senhor, para poder atrapalhar a missão que o Senhor lhe deu. Muitas vezes até são pessoas boas, mas não entenderam a visão, não entenderam o chamado, não entenderam que és tu que está falando com a pessoa, então que elas não desistem, que elas avancem. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós, que o Senhor tenha misericórdia de vós, que o Senhor levante o seu rosto sobre vós, que o Senhor vos dê a paz, com a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que estamos aqui. Uma boa noite, um bom dia para você que está em casa, uma boa manhã de domingo, seja feliz e preste atenção no que o Senhor tem para você. Amém? Estaremos aqui amanhã às 16 horas, o culto presencial, às 16 horas, tá? E para você que não pode vir à igreja, será às 19 horas, ok? Receberá na sua casa. Quero que você ore por mim, pela igreja, por cada um de vocês, pelos equipamentos que nós estamos utilizando, para que Deus abençoe, para que chegue até a sua casa com excelência, internet, que precisamos da internet, mas sobretudo precisamos do Senhor. Então você que está em casa, cuide da sua família, chame seus filhos para perto de você, não esqueça de cultuar a Deus, ouvindo a palavra de Deus que Deus dá para a sua igreja. Não se distraia. Quando se distrai, acontece que pode esfriar a fé, afastar do Senhor e pagar um preço alto. Quando voltar, pode ter um grande esforço se voltar. Então, firme no Senhor. Não esqueça da sua devocional. Todos os dias, tenha o seu encontro com o Senhor. Leia a sua palavra, ore a sua palavra, fale para Deus das suas fraquezas, das suas necessidades e fale para Ele que você quer adorá-lo e usá-lo. Então, reúna, se você puder, com os seus. Se não, vai para o seu cantinho lá, o seu cantinho da oração, todos os dias. Por favor, não esqueça de fazer isso. Tendo alguma dificuldade, alguma dúvida, me ligue para o meu telefone, ou mande uma mensagem. Quiser que eu vou na sua casa para encontrar com você, conversar com você, nós vamos lá, sim, todos os cuidados. Eu não estou indo na casa dos meus irmãos idosos por questão de preservá-los, mas em ter necessidade do seu pastor na sua casa, estou aqui, ou marque aqui na igreja, nós vamos conversar. Eu tenho vindo aqui conversar com pessoas aqui na igreja, pastorear pessoas aqui, amém? Então um beijo no seu coração, Jesus te ama, eu também te amo, e amo a igreja de Jesus, a igreja Batista de Novos, tá bem? Vocês são os amores de Jesus e são também os meus amores, amém? Bom dia, tenha paz, boa noite, amém?